Como evitar conflitos dentro das questões domésticas, do dia a dia? Será que um casal consegue lidar com essas questões sem brigar, sem entrar numa demanda mais de atritos? É disso que a gente vai falar hoje, não é, Déia? Isso mesmo. Eu sou Andréia Pusta, terapeuta, estou junto com o Vitor Paese, meu marido, e aqui nesse quadro Coisas de Casal, a gente traz questões relacionadas ao dia a dia dos casais, da vida cotidiana, enfim, né, de um relacionamento. E hoje o tema é tarefas domésticas. Quem nunca se irritou com uma toalha molhada em cima da cama? É isso aí. Mas antes, aproveita para, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse momento, ative lá os sininhos de notificação, o sininho da notificação, porque isso vai fazer com que você seja avisado sempre que um vídeo novo, como esse aqui, surgir aí para você. E lembre de deixar o teu like já aqui e compartilhar também este vídeo com mais pessoas, com aquela pessoa que você está lembrando agora, né, a respeito das rotinas, porque esse é um assunto que talvez, ou muito provavelmente também interesse a essa pessoa amada, querida aí, que você está pensando agora. Sem mais delongas, vamos lá falar dessa questão que é a rotina familiar, a rotina de um casal, a rotina de uma casa. E acho que o primeiro ponto é a gente entender que quando duas pessoas se unem, elas têm hábitos diferentes, elas têm manias diferentes, sejam elas manias de organização, de limpeza, né, da rotina mesmo. Então tem aquela pessoa que prefere deixar a louça acumular para depois lavar. Sim. E deixa secando no escorredor. Tem aquela pessoa que é aflita, que quer já deixar a cozinha organizada, quer deixar a cozinha limpa para quando chegar já ter tudo no lugar. E isso muitas vezes acaba gerando algumas discussões, algumas brigas, que para um vai ser muito difícil entender a necessidade do outro. Ah, para que ter que lavar tudo isso agora? Deixa aí, depois a gente lava. A louça é uma questão entre a gente, por exemplo. Muitas vezes eu vou preferir deixar a louça escorrendo. Se a gente não usou a máquina de lavar a louça lá, só lavou na mão, deixa escorrendo. E tá bom, a hora que o clima ajudar a secar, guarda. Né? Já contigo você já prefere, logo depois que lava, secar para guardar, não é? É verdade. Já rolou muito atrito entre a gente por causa disso. Além de outras questões, né? Tipo assim, vamos guardar a louça que a gente tirou do escorredor, vamos pegar a roupa suja e colocar no cesto, enfim, gostei disso aqui. Já vamos botar em ordem aqui nossas arestas. Aparar as arestas. Né? Então, a gente falando de louça, só a gente tentando falar sobre esse assunto já veio coisa aqui que a gente precisa talvez falar um pouquinho mais. Mas a gente entrou numa certa rotina da casa ali. Não sei se está 100%, mas já não brigamos sobre isso. E é importante entender também que a tarefa doméstica ela é uma tarefa muito invisível. Tem mulheres que ficam em casa só cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? E tem aquela frase bem clássica, mas você não fez nada, ficou em casa o dia inteiro. Poxa, mas eu varri a casa, eu passei pano, eu tirei pó, eu lavei louça, eu lavei roupa, eu fiz comida, eu arrumei criança, levei para a escola. Enfim, existem N questões. Fui no mercado, fui na panificadora, né? Existem N questões que se relacionam a esse trabalho doméstico que muitas vezes não são valorizadas, não são vistas. Por quê? Porque elas fazem parte do dia a dia. Por exemplo, aquele exemplo que a gente trouxe da louça, é um trabalho muito ingrato, porque você termina de lavar a louça, termina de organizar a cozinha, no meu caso, e quando você vê, já tem louça brotando de novo. Então é um trabalho incessante. Uma linha de produção. É uma linha de produção. Se vocês são em dois, tem uma demanda. Se vocês têm filhos, bebês, é outra demanda. Filhos, né, crianças, tem adolescente, meu Deus, você tem que ir com um cesto no quarto, pegar todos os copos, todos os pratos que acabam ficando ali, né, que as crianças, enfim, que os adolescentes acabam fazendo do seu quarto o seu lar também. Então, assim, como que o casal ele pode entrar num acordo para que ambos consigam se auxiliar? Por exemplo, eu trouxe o caso da mulher que fica em casa e o marido sai para trabalhar, né? Mas tem aqueles casos onde os dois também trabalham. E aí, como que a gente divide essas tarefas? Se tem bichinho de estimação, tem pet em casa, quem que cuida também da limpeza disso? Tudo isso cria uma dinâmica, né? Se a gente observar assim que o casal pode vir a ter, né? Se o casal tem a opção de terceirizar serviços domésticos, contratar uma pessoa para vir auxiliar, seja a cada semana ou todo dia, para você ter um funcionário, uma funcionária ali que te auxilie, de fato, diariamente nessas questões, eu entendo que é bom para o casal, não é ruim. Porque tira uma sobrecarga que é muito desgastante, sim, para o dia a dia de uma relação. Se não é possível o casal terceirizar isso, que seria uma estratégia muito, muito eficaz, muito boa, aí sim, cabe ao casal sentar junto, falar, vamos lá, tem coisas que, de repente, um gosta um pouco mais, outro gosta um pouco menos, e vocês vão ter que observar isso, tá? Não, para você é insuportável fazer tal coisa, para você não é agradável. Então eu vou assumir algo que para mim é menos desagradável, e a gente vai tentando equilibrar um pouco essas questões. Mas se não é conversado,
vão ficando expectativas frustradas. E é aí que os casais começam a se atritar mais. E por mais que você tenha um funcionário para te auxiliar diariamente, vão ter situações onde você e o seu marido, né, vão precisar entrar num acordo. Por quê? Porque esse funcionário não vai estar à disposição 24 horas por dia. Sim. Né? Alguns privilegiados têm essa opção, mas a maioria, né, o dia a dia da nossa população ali, chega final de semana, uma hora ou outra vai ter que se ver com alguma questão. E aí sim é importante essa conversa. Por quê? Por exemplo, eu não consigo juntar a sujeira dos nossos animaizinhos, dos nossos bichinhos. Me dá ânsia. O Vitor faz essa tarefa. Aí às vezes ele fala assim, poxa, mas sou eu que faço, que cato, que vou lá, que limpo. Tá, mas sou eu que lavo a roupa. Sou eu que esfrego a roupa quando tá manchada. Então, o que um faz e o que o outro faz. De que forma a gente consegue entrar num consenso para que não fique nem pesado para um, nem pesado para outro. Sim, então, mas nesse caso, depois que a gente sentou, conversou e deixou mais definido, já não ficou a reclamação, né? Não fica a sensação de estar... De injustiça. Isso, de estar sendo abusado, né? Não, só me usam aqui dentro. Eu sou um mero objeto nessa casa. Só sirvo para limpar. Aí eu sirvo, depois eu sirvo mais para nada. Então dá uma sensação de fato, de abuso, de um desequilíbrio de forças, né? Então é uma sensação de injustiça. Isso eu escuto muito aqui no consultório, tanto nos atendimentos individuais, quanto nos atendimentos em casal, a pessoa com a sensação de que se sente, né? A percepção de que se sente injustiçada, porque faz isso, faz aquilo, e não que isso seja uma mentira, é uma verdade, mas sem a capacidade, a possibilidade de entender o que do outro lado lá também está sendo feito, realizado. Então é aí que muitas vezes, por falta de diálogo e de combinados, o casal acaba vivendo universos paralelos que não se intercomunicam, né? Que não tem uma troca, um intercâmbio de informação. Eu preciso saber o que você fez hoje ou não no sentido de ter um relatório, e vamos medir, vamos pôr na balança, se está bem igualzinho. Né? Mas é uma sensação, ou seja, é algo subjetivo e não objetivo. A gente não tem que botar ali na miligrama dessa balança, e sim entender que eu estou assumindo algumas funções, você está assumindo outras funções e a gente está se ajudando. Então não é só assim, isso aqui é teu, você que se vire aí. Não, se eu tiver oportunidade, vou lá e vou te ajudar, vice-versa. Eu entendo que é muito dessa forma. Mas também tem, né, aqueles casos onde realmente um acaba ficando sobrecarregado e o outro não se percebe nisso. Por quê? Porque aonde ele morava antes, seja sozinho, seja com os pais, ele tinha tudo na mão. Eu lembro de uma situação muito engraçada, assim, logo que a gente casou. A cueca no armário, né? Ela é? A gente passou, eu tava de férias, e aí a gente viajou, voltou, né, da lua de mel e tudo mais, e eu lavei a roupa, e eu não passei a roupa, eu deixei a roupa no monte para passar depois. E ele acordou para ir trabalhar. E me acordou. Eu estou sem cueca. Cadê as cuecas aqui? E eu muito calma, no alto dos meus 23 anos. Sua cueca está lá na pilha de roupa para passar. Só você ir até lá, pegar, passar e vestir. Quando eu morava com a minha mãe, eu deixava a cueca no banheiro e no outro dia ela estava limpinha, cheirosinha, dobradinha dentro da minha gaveta. Mas é isso, a né? cultura, o costume, a falta de consciência, né? E a expectativa que não foi conversada e que se frustra, né? No meu caso, naquela situação especificamente. Isso, e para quem recebe aquela, mas, né? Ali, vamos lá, vida de adulto. Filhinho da mamãe, que saco. Vai pegar. Né? E não que tenha sido algo de propósito, né? Porque, claro, se você está em casa, você vai fazer pelo teu filho. Sim. Né? Você não tem por que não fazer. Mas é importante sim ter essa conversa de que, olha só, as coisas aqui são diferentes. Aqui nós somos nós, né? Desculpa, eu ia te interromper. E aí, pra gente observar aqui, né, que, claro, cada pessoa traz uma cultura familiar. O casal vai ter o desafio de criar uma cultura do casal, mas que é um mix, né, dessas culturas passadas e aquilo que o casal vai descobrindo junto. Então, que vão, de fato, criando um novo jeito de ser, que nem é o que era lá de trás para mim, nem era o que era lá de trás para ela, mas é algo novo que, de fato, a gente foi descobrindo. Hábitos alimentares, então, o jeito que a gente vai preparar a comida, deixar as coisas mais ou menos organizadas. Então, precisa ser conversado também. Ou como que a rotina do sono, a rotina do acordar, tudo isso diz desse dia a dia que o casal, nas tarefas domésticas, vai ter que lidar. Arruma a cama ou não arruma? Deixa bagunçado? Tem gente que gosta sempre de deixar arrumadinho, bem organizado. Outros falam assim, não, pra mim, deixa ali daquele jeito. Vou deitar à noite de volta. E daí quem gosta da cama arrumadinha vai ficar chateado, porque ele nunca arruma a cama. Não, é porque pra ele é indiferente. É indiferente.
E se a cama tá arrumada, tá bom também, tá tudo certo. Então, claro, é possível ter também um movimento de empatia, entender, pô, não, mas ela gosta da cama mais arrumada, então deixa eu também me movimentar para isso, para querer criar um clima de bem-estar, de alegria ali dentro. Esse equilíbrio que é de muita conversa. Se não tem conversa, tem briga, tem frustração e, consequentemente, se eu tô frustrado, eu tô chateado com o outro lá, o que acontece com o casal? Ou começa a se alfinetar, né? E aí começa as briguinhas, e não identifica que o motivo maior está nisso. Ah, porque aquele dia eu pedi para você varrer a casa e você não varreu. E aí tem outro ponto. O quê? O quanto que eu espero que o meu parceiro faça no tempo que eu desejo. E não no tempo que ele tem disponível. Isso também é outra questão, né? Porque às vezes a pessoa ela quer que seja feito na hora, que seja feito do jeito dela e na hora que ela quer. E às vezes o outro tem outras programações, ele está programado sim para fazer isso, mas dentro de um outro fluxo. Não, isso é uma coisa que ainda me tira muito sério. Eu tô lá na minha, na boa, de repente você vem e pede um auxílio para alguma coisa e fala, não, beleza. Mas já é aquele beleza meio... incomodou meu sossego, vamos dizer assim. Tem coisas que precisam ser feitas naquela hora. Tipo assim, olha só, o pequeno tá com fome, você consegue fazer poderia fazer um sanduíche? Poderia me ajudar a preparar alguma coisa? Porque eu estou fazendo outra tarefa? Existem demandas que precisam ser feitas naquela hora. Mas existem outras coisas, como por exemplo assim, olha só, precisa trocar a lâmpada, mas tá de dia. Eu posso aguardar até a noite. E ele tá programado, mas não, eu quero que troque naquela hora. E aí tem aquela cena clássica da mulher que já se intisica, vai lá, pega a escada, monta a escada, vai, troca a lâmpada. E tá tudo bem. Mas entender que ele iria fazer esse movimento, ele iria atender o seu pedido num outro tempo. Saber negociar esse tempo de cada um, acho que são pontos importantes. Então, às vezes, na sua pressa, na sua ansiedade ali, quando eu falo isso, é tanto o homem quanto a mulher. Mas quem está mais na pressa, vamos dizer assim, de que algo seja resolvido, se quer que aquilo seja resolvido mais imediatamente, precisa sinalizar para o outro que aquilo é algo importante. Só que não brigando. Porra, eu sempre peço para você, você não faz, você é brigar. E apontar o dedo, que é pior ainda. Mas falar, isso aqui para mim é muito importante. Se você me ajuda nisso agora, eu fico mais tranquila, ou eu fico mais tranquilo. Isso gera um estado de que aí eu vou me sentir ajudando, sendo proativo nesse sentido. Senão eu vou fazer por punição. É porque fui punido com uma briga, então vai gerar mais insatisfação ainda no casal. Esse é um cuidado bem importante de se ter. E vem a raiva também. E lembrar que a gente fala o termo ajuda, mas não é ajuda no sentido de eu estou te ajudando, olha como eu sou bonzinho. É realmente no sentido de dividir as tarefas. Mas se eu tenho algo muito grande para fazer, eu posso dividir em dois, um ajuda de uma forma, o outro ajuda de outra, e ambos concluem a tarefa. Né? Não é porque ele está me ajudando ou eu estou ajudando ele. Nós dois estamos fazendo algo que é algo ao nosso favor, né? Em prol de um bem comum. Então, é um assunto que cabe muita reflexão, mas principalmente muito diálogo aí entre o casal. Se vocês ainda não pararam para fazer uma conversa, ou já faz tempo que vocês conversaram sobre as rotinas da casa, do casal, vale a pena, sempre vale a pena sentar, sem pressa, e começar a falar assim, pega um papel, caneta, vamos conversando um pouquinho. Quais que são as coisas que a gente geralmente faz? As coisas do dia a dia muitas vezes são invisíveis. Comecem a listar. Isso aqui eu faço. Isso aqui a gente não precisa ficar decidindo. Quem vê, faz. Ou quando tirar o lixo, quando encher, alguém tira. Mas, e aí? Mas às vezes o lixo transborda. O lixo transborda, a gente finge que não viu e passa reto, essa coisa toda. Tá? E aí, como que o casal vai se responsabilizando, de fato, por essas rotinas? Então, naturalmente, tem muita coisa nas rotinas da casa que são... não vou dizer que são ruins de serem feitas, mas estão longe de ser, que maravilha, né? Que delícia de fazer. Né? Então, um pouco por aí. E não tenham medo de conversar, não tenham medo de sentar, de falar, né, as suas expectativas, as suas frustrações, os seus cansaços. Muitas vezes o que precisa é realmente você abrir o jogo, é você falar com clareza aquilo que acontece contigo, para que o teu parceiro ou a tua parceira consiga perceber a tua demanda e a tua necessidade. E se você chegou até aqui, nesse vídeo de hoje, agradecemos a atenção, mas em especial, o que a gente pede em troca é que você nos ajude a divulgar mais esse conteúdo. Como é que você faz isso? É clicando no joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com o seu grupo do WhatsApp, grupo da família. Compartilhe com o seu companheiro, com a sua companheira, para que vocês possam conversar sobre esse assunto, porque isso é muito importante. Tá? E lembra lá, já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, se inscreva no canal e ative o sininho ali das notificações. No mais é isso, né, Déia? Bora se amar e bora se conhecer mais. Tchau!